Bem-vindo de volta. Hoje estamos recebendo Syed Mohammad Marandi, professor da Universidade de Teherã e ex-assessor da equipe de negociações nucleares do Irã, para discutir o que pode ser uma guerra iminente. Obrigado por voltar ao programa. Muito obrigado pelo convite, Glenn. É sempre uma honra participar deste programa. Bem, obrigado. Vemos que os Estados Unidos continuam aumentando cada vez mais suas capacidades militares, enquanto ao mesmo tempo participam dessas negociações com o Irã. Então, só é possível chegar a duas conclusões. Ou os Estados Unidos estão fortalecendo seu poder militar para pressionar o Irã a aceitar um acordo favorável aos Estados Unidos, ou os Estados Unidos estão se preparando para atacar o Irã e apenas usando as negociações como disfarce. Acho que tudo depende de quanto interesse real há nessas conversas. Como você está avaliando essa situação cada vez mais tensa? Os iranianos estão se preparando para a guerra, não há dúvida disso. As forças armadas estão, se preparando, pelo que estamos ouvindo, estão rapidamente desenvolvendo novas capacidades e criando novas bases subterrâneas para uma possível guerra. Acho que os iranianos comuns estão muito tranquilos em relação à situação. Eles falam sobre isso, mas realmente não está em nossas mãos. Então os iranianos comuns seguem com suas vidas, como você viu quando veio a Teherã há muitos meses. Está igual agora, tudo como de costume. Vimos em 11 de fevereiro, no 47º aniversário da Revolução, multidões muito maiores do que o normal em todo o país nas manifestações. Em Teherã, até 4 milhões de pessoas participaram. Em todo o país, estima-se que entre 26 e 34 milhões de pessoas tenham aderido. Eu tive lá, havia muitos jornalistas internacionais, algumas pessoas que você conhece ou pelo menos já ouviu falar. Eles estavam lá e acho que aquilo foi uma demonstração de solidariedade, uma demonstração de força do povo comum para dizer que não estamos intimidados, que não temos medo e que, ao contrário do que eu chamaria de mídia da Clapstein no Ocidente, as pessoas não apoiam os manifestantes, os terroristas, o Ocidente e sua postura agressiva, nem o regime israelense. Então o país está muito unido. As forças armadas estão se preparando, mas ninguém quer guerra. Então o governo, é claro, vai negociar. Tem negociado e já negociou no passado. Mas o ponto de partida que os iranianos estabeleceram para as negociações é o respeito à soberania iraniana. Em outras palavras, os iranianos disseram aos americanos: nós não vamos negociar quem são nossos amigos, quem são nossos aliados. Não vamos negociar nossas capacidades militares, porque sabemos que, se abrirmos mão delas, nos atacarão. E os iranianos não abrirão mão do direito de ter um programa nuclear pacífico ou de realizar o enriquecimento. O que eles estão dispostos a fazer é firmar um acordo nuclear. Eles já tiveram um antes, o JCPOA, em 2015, no qual deram garantias de que o programa nuclear era pacífico. Agora, se houver um novo acordo, hipoteticamente não é muito provável nessas circunstâncias, eu acho. Mas se houver um novo acordo, ele não será como o JCPOA, porque os iranianos não voltarão a 2015. Eles fizeram muitos avanços tecnológicos ao longo das décadas e foram sancionados durante esta década. Portanto, não há absolutamente nenhuma razão para que o Irã abra mão do que seus cientistas estão. E por isso acho que, ao analisar essa situação e o que Trump vem dizendo, é muito difícil imaginar que haverá um acordo. Não é impossível, mas é muito difícil de imaginar, especialmente porque Trump muda de posição, rasga acordos, vai contra o que disse antes e depois muda novamente. Então, mesmo que você tenha um acordo com os Estados Unidos, isso não significa que ele vá durar mais do que alguns dias. Em última análise, isso significa que os iranianos estarão se preparando para a guerra. Isso não quer dizer que, se não houver acordo, necessariamente haverá uma guerra. Mas acho que os iranianos estão sendo cautelosos e dizendo: vamos nos preparar para a guerra.
A melhor maneira de evitá-la é ter um exército forte, e a melhor maneira de preservar seu país em caso de ataque é ter um exército forte. Bem, o escopo ou as condições de qualquer acordo de paz também são um tema interessante, porque se vier dos Estados Unidos, como você disse, eles exigem que o Irã nem mesmo tenha um programa nuclear civil para fins de energia. Além disso, de certa forma, é um tipo de capitulação. Como você mencionou, o Irã teria que abrir mão de suas armas convencionais, ou seja, mísseis balísticos e outros armamentos, e também de suas parcerias. Por isso, o Irã costuma responder dizendo que, se quiserem tratar da questão nuclear, que façam isso separadamente, sem vincular todas essas outras questões. Mas também vimos que o ministro das Relações Exteriores do Irã fez um discurso em 7 de fevereiro em Doha, e isso pode sugerir que, em vez de restringir a discussão, seria possível ampliá-la para torná-la muito mais abrangente. Porque, novamente, para os Estados Unidos e os israelenses, a reclamação é de que o Irã estaria, de certa forma, agindo contra os interesses de Israel. Mas é claro, o que podemos extrair das palavras do ministro das Relações Exteriores do Irã é que se começarmos a resolver algumas das causas fundamentais, ou seja, a questão de um Estado palestino, talvez as tensões nem precisassem existir desde o início. É assim que, tradicionalmente, a segurança mútua é fortalecida, reduzindo as ameaças à segurança de ambos os lados, em vez de um lado forçar o outro a capitular. Você acha que há alguma perspectiva de um acordo de paz mais amplo, em que Israel, e também os Estados Unidos, façam as pazes com os palestinos ao aceitar um Estado, algo que permita enfrentar a origem dessas tensões? Acho que o verdadeiro problema em nossa região é que a ideologia do sionismo carrega consigo o etnossupremacismo, faz parte do pacote. E por causa disso, o respeito por outros seres humanos é basicamente inexistente. Neste momento, há um cessar-fogo entre o regime israelense e o Líbano, mas eles bombardeiam o Líbano todos os dias, matam crianças, e a mídia ocidental, controlada pelos sionistas, pela classe Epstein, de alguma forma vai justificar isso. É um cessar-fogo. Ninguém deveria atirar, mas eles ou vão encobrir o regime, fingir que não vêm, ou inventar alguma justificativa absurda. O mesmo acontece em Gaza, ainda pior, ou na Cisjordânia. Todos os dias há assassinatos, crianças sendo massacradas, mulheres sendo massacradas, mas tudo isso é ignorado, e o regime continua fazendo isso sem qualquer vergonha. E claro, Trump diz que temos paz nessa região. Então, obviamente, a vida das crianças palestinas não tem nenhum valor para os jornalistas da mídia ocidental tradicional, para as elites ocidentais, para as pessoas que trabalham para a classe Epstein e para aqueles que estão no controle. Nessas circunstâncias, não acho que uma solução esteja próxima. Não acho que estejamos perto de uma solução. No fim das contas, a única maneira de termos paz em nossa região é se o povo palestino for tratado como ser humano. E isso não é impossível, porque o mundo mudou. O sentimento em relação ao regime israelense, ao sionismo, evoluiu de forma dramática. Aqui em Moscou, tenho conversado com muitas pessoas. Tive mais conversas nesta viagem com diferentes russos do que em qualquer uma das minhas visitas anteriores, e estou bastante surpreso ao ver o quão hostis eles são em relação ao regime de Netanyahu e ao projeto como um todo. Isso é algo que também notei em minhas viagens à China e a outros lugares, locais onde no passado as pessoas realmente não se concentravam na Palestina. Não era uma prioridade para elas, tinham muito pouco conhecimento sobre o assunto. Mas agora há um claro sentimento de repulsa e ódio pelo que o regime israelense está fazendo ao povo palestino. Isso me lembra a África do Sul do apartheid. Quando eu era jovem, fui um ativista anti-apartheid no Irã. Era antes da era da internet, então nosso ativismo era muito diferente da forma como os ativistas atuam hoje. Mas naquela época, ninguém que eu conhecia jamais imaginou que o regime do apartheid cairia tão rapidamente.
that the apartheid regime would collapse so swiftly. And I think the reason was because Eu acho que a razão foi que a conscientização em todo o mundo havia crescido e tornou-se, em geral, muito mais difícil sustentar o apartheid. Então, acredito que o importante é que pessoas em todo o mundo, nos Estados Unidos e em outros lugares, estão se tornando cada vez mais conscientes desse grupo de pessoas e de sua mentalidade, e isso vai enfraquecer as bases do regime israelense. Um dos fatores importantes em tudo isso é como os jovens judeus se voltaram contra o regime israelense. Vemos como ativistas nos Estados Unidos dizem: "Nós não aceitamos isso." Ativistas judeus, é claro, mostraram ao mundo que o sionismo não é o judaísmo, assim como o ISIS e a Al-Qaeda não são o Islã e os neonazistas não são cristãos. Eles são apenas pessoas que usam esses rótulos para justificar suas ações. Mas, em geral, acho que a maré virou contra o regime israelense. Para o Irã, a solução sempre foi a de um Estado único, em que judeus, muçulmanos e cristãos possam viver lado a lado em paz. E acho que o regime israelense, ironicamente, empurrou a Palestina nessa direção. Essa é a única solução que resta, porque, quando se falava em uma solução de 2 estados, o Ocidente permitiu que os israelenses a minassem, permitiu que colonizassem a Cisjordânia. Os iranianos já diziam naquela época, há 30, 40, 45 anos, desde a Revolução, que os israelenses colonizariam a Cisjordânia e que o Ocidente permitiria isso, adiando o problema e falando sobre uma solução hipotética de 2 estados. E agora, depois de mais de 40 anos, vimos que foi exatamente isso que aconteceu e que ainda está acontecendo. Então, agora que a Cisjordânia foi colonizada pelos mais extremos entre os sionistas extremistas, acho que a única solução que resta é a solução de um Estado único. Ou o regime israelense vai ter que expulsar e realizar uma limpeza étnica de mais da metade da população da Palestina. Porque os palestinos constituem a maioria se incluirmos a Cisjordânia e Gaza, e o mundo não vai mais aceitar isso. Ou, em última instância, com a mudança de humor em todo o mundo, o regime simplesmente, em algum momento no futuro, não sei quando, não estou falando de semanas, meses ou mesmo de 1 ou 2 anos, mas acho que mais adiante ele não conseguirá continuar a existir dessa forma e nesse modelo. Então, as fontes subjacentes, não parece que estejamos caminhando para um acordo político, e é por isso que há preocupações agora sobre as intenções dos Estados Unidos. Houve um relatório dizendo que Washington teria contatado o Irã sobre a possibilidade de realizar alguns ataques simbólicos. Algo como: "Vamos apenas lançar alguns mísseis contra vocês para podermos dizer que responsabilizamos o regime", e assim por diante. E então, vocês podem disparar alguns mísseis de volta e encerramos o assunto. Não sei se você viu esses relatórios ou se pode confirmar se isso é verdade, se ouviu algo do lado iraniano. Mas como o Irã responderia a isso? Porque, como já conversamos antes, pode ser perigoso deixar o fator de dissuasão enfraquecer ainda mais, tornando algo casual o fato de vez em quando, simplesmente lançar bombas sobre a capital iraniana. Sim, isso é algo que os americanos propuseram aos iranianos, que faremos um ataque simbólico, e vocês podem fazer um ataque simbólico. E os iranianos disseram não. Eles responderam aos americanos que mesmo um ataque simbólico seria enfrentado com força total. A razão é dupla. Primeiro, mesmo um ataque simbólico é um ato de guerra. Mas mais importante, os iranianos reconhecem que se os Estados Unidos tiverem permissão para realizar um ataque limitado, isso apenas abrirá a porta para ataques futuros. Assim, 4 meses depois, alguma operação de bandeira falsa poderia ser realizada em algum lugar da Europa, em algum lugar da América do Norte ou em alguma parte da nossa região. O Mossad vai matar alguns, não sei, israelenses ou iranianos, algo assim, e depois vão culpar o Irã. Então haverá mais ameaças contra o país e mais ataques.
Ou eles vão provocar mais tumultos, ou contratar pessoas para criar caos em alguma cidade do Irã, e então, novamente, Trump vai aparecer para salvar o povo iraniano, matando o povo iraniano. Isso é algo que os iranianos dizem que não podem tolerar. Então isso precisa acabar agora. Se os Estados Unidos atacarem, seja algo simbólico ou um grande assalto, os iranianos vão lançar uma resposta total, e ela será direcionada às bases americanas, é claro. Isso será direcionado à Marinha dos Estados Unidos, é claro, mas também a todos os interesses norte-americanos em toda a região. E isso pode significar muitas coisas que não são militares. Isso significa que trilhões de dólares em ativos serão alvos. E claro, os iranianos já falaram sobre fechar o Estreito de Hormuz, o que é muito fácil de fazer. Não é apenas o próprio estreito que pode ser bloqueado. Eles podem afundar os navios que passam por ele. Eles têm milhares de mísseis antinavio no Golfo Pérsico que podem destruir tudo na região. Eles podem destruir os portos. Eles podem destruir as instalações de petróleo e gás, podem destruir os oleodutos e podem fazer o mesmo fora do Estreito de Hormuz, no Oceano Índico. Portanto, se houver uma guerra, acredito que o comércio de petróleo e gás na Ásia Ocidental, em toda a Ásia Ocidental e no Cáucaso, chegará ao fim. Isso levará a um colapso econômico global. Os ativos dos Estados Unidos na região serão, é claro, alvos. E aquelas entidades, aqueles pequenos países árabes que abrigam bases dos Estados Unidos, que neste momento estão sendo usadas para planejar ações contra o Irã, serão cúmplices. Não acho que esses regimes árabes durarão mais do que algumas horas, ou alguns dias, ou no máximo algumas semanas. Essas pequenas entidades, algumas delas têm populações com passaporte de apenas algumas centenas de milhares a 1 milhão, e os trabalhadores estrangeiros superam os cidadãos em 5 ou 10 para 1. A maioria desses trabalhadores estrangeiros são homens adultos. Então, se houver caos, acho que os regimes vão desmoronar, e isso mudará o mapa da região de forma permanente. Pelo que entendo, seria uma insanidade Trump atacar o Irã. Mas Trump está cercado por pessoas que colocam os interesses de Israel em primeiro lugar. O Congresso e o Senado são controlados por pessoas com essa mesma prioridade. Os documentos de Epstein nos dão um pequeno vislumbre da realidade sombria da classe dominante. Portanto, mesmo sendo algo insano, ainda é bastante plausível que um ataque possa acontecer. Bem, fico feliz que você tenha mencionado o comércio de petróleo, porque em Washington agora eles estão um pouco tomados pela arrogância depois do que chamam de sequestro bem-sucedido do presidente da Venezuela. Eles meio que querem, bem, você já ouviu em várias ocasiões de pessoas diferentes, aproveitar esse sucesso, se é que dá para chamar assim, e aplicá-lo ao Irã. Alguns políticos chegaram a comentar que o Irã deveria prestar atenção, que isso acontecerá com os ayatolás em seguida. Esse é o tipo de retórica que está surgindo. Não faz muito sentido. Ninguém vai sequestrar o presidente do Irã, por exemplo. Então, realmente não faz sentido algum. Dito isso, um dos instrumentos usados contra a Venezuela e que poderia ser usado contra o Irã seria a pirataria. Na verdade, apenas 2 dias atrás, vimos o Wall Street Journal e outros veículos noticiando que os Estados Unidos estão considerando apreender petroleiros iranianos, essencialmente tomando seu petróleo. Então, sim, é a mesma política de pirataria agora sendo aplicada ao Irã. Acho que parte do sucesso na Venezuela é que eles realmente não fazendo nada a respeito. Estão apenas recuando, porque qualquer outra ação desencadearia uma reação americana maior. Como isso poderia ser aplicado ao Irã? Como você vê o Irã reagindo se os americanos começarem a apreender seus petroleiros em mar aberto? Bem, primeiro, acho importante ter em mente que se os Estados Unidos e o Irã entrarem em conflito, a Venezuela terá bastante espaço para manobrar.
E não está claro se eles exportariam petróleo nessas circunstâncias. Embora a quantidade de petróleo que exportam seja limitada, os venezuelanos poderiam muito bem parar completamente as exportações para aumentar a pressão sobre os Estados Unidos e forçá-los a recuar diante do povo venezuelano. Então, temos uma boa relação, há uma excelente relação entre Caracas e Teherã. E não acho que a história da Venezuela tenha terminado. Teremos que esperar para ver como as coisas se desenrolam nas próximas semanas e meses. Mas em relação ao Irã, já vimos esse jogo antes, quando os americanos e seus aliados praticaram pirataria nos mares e apreenderam petroleiros iranianos. O que os iranianos fizeram em resposta foi começar a capturar petroleiros pertencentes a países ocidentais, navios que transportavam petróleo destinado tanto a mercados ocidentais quanto não ocidentais. Afinal, esta é a região do Golfo Pérsico, e não faltam embarcações ligadas aos Estados Unidos ou a seus aliados. Acho que seria tolice da parte dos Estados Unidos tentar impedir alguns petroleiros iranianos, porque os iranianos poderiam, em troca, parar 10 petroleiros para cada um iraniano. Hipoteticamente, é claro. Eu não acho que isso vá funcionar. Acho que isso só deixará o mercado de petróleo mais nervoso e prejudicará a economia global e a economia americana em um momento em que a economia não está indo nada bem. Portanto, não vejo isso como uma opção bem-sucedida que traria qualquer benefício aos Estados Unidos. Alguém me perguntou sobre o fato que o próprio Irã precisa de petróleo para exportação, o que é verdade, mas por causa de décadas de sanções e de pressão máxima, a dependência do Irã em relação às exportações é muito menor do que a de outros países, muito menor do que a de outros na região. Assim, aqueles países que estão no campo americano e abrigam bases americanas são muito mais vulneráveis do que o Irã. O Irã pode facilmente resistir a todos eles. Então, mais uma vez, seriam os americanos atirando no próprio pé se seguirem o caminho da guerra, da pirataria ou algo do tipo. Outro ponto que gostaria de mencionar antes que eu me esqueça é que esta não será uma guerra apenas entre o Irã e os Estados Unidos. Será uma guerra regional. Os aliados do Irã no Iraque são muito poderosos. Sabemos que o Irã treinou as forças de mobilização popular para derrotar o ISIS no Iraque, e eles vão se envolver na guerra. Há algumas semanas, eles já mostraram imagens de uma de suas subterrâneas de mísseis. Então você tem um país como o Iraque, com mais de 45 milhões de pessoas, onde elementos poderosos ficarão ao lado do Irã. Vimos que os aliados do Irã venceram as eleições no Iraque há apenas algumas semanas. E o Iêmen também está se preparando para a guerra. Então, dois países muito poderosos e influentes lutarão ao lado do Irã. Claro, há também o Hezbollah e outros. E então, quem são os aliados dos americanos? Bahrein, com uma população de quanto? Catar, uma população de quanto? 400 mil, 300 mil. Os Emirados, cerca de 1 ou 4 milhões. Não há como os americanos conseguirem uma guerra dessas. Além disso, algo sobre o qual os americanos não costumam falar são as capacidades de mísseis do Irã, aquelas que vimos sendo usadas contra o regime israelense com tanto sucesso. Esses mísseis de longo alcance são, na verdade, uma parte muito pequena do poder militar iraniano. A maior parte das capacidades do Irã não está voltada para a Palestina ou o Mediterrâneo, mas sim para o Golfo Pérsico. Mísseis de curto e médio alcance e drones que podem facilmente destruir qualquer coisa no Golfo ou do outro lado dele. Por que o Irã criou tantas bases subterrâneas com esses mísseis de curto e médio alcance? Porque os Estados Unidos, após o 11 de setembro, invadiram o Iraque e o Afeganistão. E o Irã foi chamado de parte do eixo do mal. Bush e Obama continuaram dizendo: todas as opções estão sobre a mesa. Então o Irã vem se preparando para uma guerra com os Estados Unidos.
Israel nunca foi uma ameaça real para o Irã. Pode matar, mas não pode. É pequeno demais, fraco demais e dependente demais do Ocidente para ser uma ameaça real. A verdadeira ameaça são os Estados Unidos. Portanto, o Irã vem se preparando para uma guerra com os Estados Unidos há muito tempo. Assim, o verdadeiro poder de fogo está concentrado no Oceano Índico, no Estreito de Hormuz e no Golfo Pérsico. E se você somar tudo isso, os aliados regionais do Irã, não vai parecer nada bom. It won't look pretty. Mas para onde a guerra provavelmente se espalharia então? Porque eu ouvi, por exemplo, que a Arábia Saudita disse que gostaria de ficar fora disso, que não quereria que os americanos usassem seu espaço aéreo, por exemplo. Enquanto isso, países como o Bahrein alertaram que não ficarão em silêncio se a guerra chegar até eles. Talvez não seja o país mais poderoso da região, é claro. Mas como você vê isso? Onde essa guerra realmente poderia ser travada, então? I think the elites in these tiny Acho que as elites dessas pequenas ditaduras árabes no Golfo Pérsico provavelmente serão as primeiras a fugir. Elas já tiraram muitos bilhões de dólares de seus países. Têm propriedades e palácios espalhados pela Europa e América do Norte, então não estarão por perto para ver a guerra. Acho que veremos o colapso desses regimes. Além disso, o Hamas divulgou uma declaração dizendo que uma guerra contra o Irã é uma guerra contra todo o mundo islâmico. Não consigo imaginar quais serão os limites disso. Mas o que posso dizer, Glenn, é que para o Irã e para a resistência, o eixo da resistência, será uma luta pela sobrevivência. Será uma guerra existencial. Para os Estados Unidos será uma guerra de escolha. E obviamente, quando se trata de uma guerra existencial, você vai lutar de forma muito diferente de uma entidade que simplesmente escolheu travar essa guerra porque Netanyahu, os sionistas e o lobby sionista a quiseram. É algo muito diferente. E eu acho que as circunstâncias para uma guerra desse tipo hoje são muito diferentes das que existiam após o 11 de setembro. A grande maioria das pessoas nos Estados Unidos é contra a guerra. Estão cansadas, a situação econômica não é boa, e eu acho que os arquivos de Epstein, ironicamente, criaram um novo nível de desconfiança. Portanto, se houver uma guerra, as pessoas vão apontar o dedo muito rapidamente para o regime israelense e o lobby sionista, no momento em que eles estão se tornando cada vez mais impopulares, especialmente entre os jovens. Então, uma guerra contra o Irã, em que soldados americanos estão morrendo e o preço da gasolina e da energia dispara, no momento em que os arquivos de Epstein estão sendo revelados ao público um por um, pelo menos aqueles que não foram censurados ou ocultados, não acho que seja uma combinação que permita a Trump continuar por muito tempo. Acho que isso levaria a um fim rápido de sua presidência. E claro, não posso prever o futuro, mas não acredito que eles consigam sustentar uma guerra por muito tempo nessas circunstâncias. O Irã não vai poupar esforços. Eles vão atacar com toda a força possível para tornar a situação muito dolorosa, forçando as elites em Washington a recuar o mais rápido possível. E à medida que a economia mundial entra em colapso, todos culparão Trump, o regime israelense e o sionismo. Não vai parecer bom para eles em lugar nenhum. Bem, se quisermos obter, acho que percepções sobre a direção que os Estados Unidos estão tomando, acredito que um bom indicador seria observar a recente reunião entre Netanyahu e Trump. Eu queria saber qual é a sua impressão sobre como essa reunião transcorreu. Vi algumas declarações beligerantes surgirem depois, mas novamente é difícil interpretar a linguagem de Trump, porque, bem, ela costuma ser intencionalmente enganosa e tende a mudar de direção no mesmo dia. Então, como você vê o resultado dessa reunião? Presumo que um dos principais objetivos de Netanyahu seria garantir que os Estados Unidos continuassem no caminho de aumentar a pressão, se não de atacar o Irã? Well, at least on the surface,
Bem, pelo menos na superfície, parece que Trump não quer, ou por enquanto pode ser por um de dois motivos. Um é que ele sabe o que isso significaria, e isso significaria o fim de sua presidência. Mas ainda assim, ou ele não quer, ou quer trazer mais recursos para a região, um segundo porta-aviões, por exemplo, para que talvez isso mude o equilíbrio, o que não vai acontecer. Não há dúvida de que não vai. A vulnerabilidade dos Estados Unidos e de seus aliados na região do Golfo Pérsico é simplesmente grande demais. Qualquer pessoa que já tenha estado no Golfo Pérsico saberia que não há como proteger nenhum desses recursos. Mas, de qualquer forma, pode ser que ele queira trazer mais recursos. Mas, de qualquer forma, é exatamente como você disse. Trump muda de posição com muita facilidade. Ele é volúvel. Não sabemos o que eles têm sobre ele nos arquivos de Epstein, ou que arquivos os israelenses têm que os americanos não têm. Realmente não sabemos de nada. Então, a suposição em Teherã é que precisamos estar preparados para a guerra. Se você observar a maneira como Netanyahu falou ao partir, parece que ele não estava satisfeito. Se você olhar a declaração de Trump no Truth Social, parece que por enquanto ele estava decidido a não realizar ataques militares. Mas, novamente, estávamos negociando com os Estados Unidos antes da Guerra de 12 dias. No primeiro dia, Witkoff disse que os Estados Unidos reconheceriam o enriquecimento para o Irã. Os iranianos viram isso como um passo positivo. Então, a partir da segunda sessão, ele mudou as regras do jogo e continuou mudando. E depois, entre a quinta e a sexta rodadas, os Estados Unidos e o regime israelense conspiraram para realizar secretamente um ataque ao Irã. Portanto, para o Irã, negociações ou declarações vindas de Washington realmente não significam nada. Eles vão apenas se preparar para a guerra e ver como as coisas se desenrolam. Mas, por outro lado, acho importante lembrar que o tempo também não está a favor de Trump, porque a cada dia nos aproximamos mais das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos e as coisas não estão boas para ele. E se Trump atacar o Irã, mesmo que consiga matar muitas pessoas, suas famílias, seus líderes, seus filhos, seus netos, seus vizinhos, nós temos uma Constituição. A questão da liderança não será um problema. O Irã continuará a lutar na guerra. As Forças Armadas foram instruídas sobre como lutar por conta própria. E as bases subterrâneas de mísseis, que somam centenas e foram aprimoradas de forma significativa nos últimos 8 ou 9 meses, graças à experiência adquirida durante a guerra, continuarão a disparar. E os mísseis antinavio, os submarinos, as lanchas rápidas, milhares deles, não sei exatamente quantos, todos eles realizarão uma guerra assimétrica. Então Trump não terá uma guerra curta. Não será algo de 1, 2 ou 3 dias. O Irã vai destruir e destruir e destruir até que a economia global entre em colapso e os Estados Unidos recuem. Trump pode declarar algum tipo de vitória simbólica, mas a cada dia que passa, estamos nos aproximando das eleições de meio de mandato, e uma guerra como essa seria catastrófica, não apenas para Trump, mas para todos que estão ligados a ele. Bem, fico feliz que você tenha mencionado isso. Mudar as regras do jogo. Na verdade, esse sempre foi um dos motivos do meu pessimismo. O que os Estados Unidos agora exigem em um acordo de paz é que o Irã essencialmente se desarme, mísseis, drones, e também abandone seus aliados na região. Isso seria um passo em direção à guerra, porque em uma guerra há um dilema de segurança. Se um país se desarma, isso não leva necessariamente à paz. Pelo contrário, permite que ele seja atropelado. Então isso não resolve realmente os problemas subjacentes. Mas, sobre essa questão de mudar as regras do jogo, o que me parece estranho é a narrativa. Normalmente, as narrativas são um pouco mais coesas. É mais claro o que está sendo dito. Agora parece que tudo vai em várias direções.
Eu vi que, sabe, Trump disse que os iranianos deveriam tomar as instituições, basicamente derrubar o governo. Eles querem uma mudança de regime. Mas então vemos J.D. Vance dizendo, olha, nós realmente não precisamos de uma mudança de regime. Se os iranianos quiserem fazer isso, é com eles. Nós só queremos garantir que eles não tenham armas nucleares. Outros apontam para direitos humanos e democracia, outros ainda apenas para o programa nuclear e os mísseis. Está indo um pouco em todas as direções aqui, até mesmo os esforços para derrubar o governo. Por um lado, há essa insistência de que tudo foi orgânico, e qualquer um que discorde é um apologista do Ayatollah. Por outro lado, Glenn Jessen dá entrevistas dizendo que, bem, isso é diplomacia econômica, nós nos esforçamos muito para tentar quebrar a economia e a moeda iranianas para levar as pessoas às ruas. Então é muito difícil entender. O controle da narrativa não é impressionante, porque normalmente os americanos são muito bons nisso. O controle da narrativa costuma ser excelente. Você sabe, a mídia, o governo, todos marcham em sintonia, todos repetem os mesmos pontos de discussão. Mas como entender isso, essa falta de uma narrativa comum? Bem, sabe, uma coisa em que eu acredito é que o Ocidente em geral perdeu suas capacidades de poder brando. Os Estados Unidos, Israel, o regime israelense, o regime britânico, todos são muito parecidos nesse aspecto. Quando você olha, por exemplo, para a Rússia, não importa se está lendo The Guardian ou a Fox News, a narrativa sobre a Rússia é a mesma. Uma pode ser mais sutil e sofisticada, a outra mais bombástica. O mesmo acontece com o Irã. Aqueles que odeiam Trump, quando se trata de bombardear o Irã, eles apoiam. Eles apoiam a narrativa de que o Irã é maligno. Durante os distúrbios, agora sabemos que isso foi uma conspiração desde o primeiro dia. Como você apontou, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos disse, nós derrubamos a moeda para levar as pessoas às ruas. E então o que aconteceu? 2 dias depois de termos protestos leves sobre a moeda, sem prisões, sem intimidação, e com o governo dizendo, vocês têm razão, precisamos resolver isso. De repente tivemos uma onda de manifestantes violentos e terroristas armados. Nos dias 8 e 9 de janeiro, eles massacraram policiais e assassinaram pessoas inocentes. Ainda assim, a mídia em geral, do The Guardian, a Fox News, Breitbart, The Independent, The Times of London, a BBC e o The New York Times, todas apresentam a mesma narrativa, de que são apenas manifestantes pacíficos sendo abatidos. Mesmo que Pompeo tenha dito em seu tweet que o Mossad estava no local, o ex-chefe da CIA, mesmo que Pompeo, no canal 13 em Israel, tenha afirmado que os azuis estavam apoiando esses manifestantes, e mesmo que o canal 14 em Israel, que é próximo a Netanyahu, tenha dito que governos estrangeiros, ou seja, Israel e provavelmente os Estados Unidos, trouxeram as armas para assassinar centenas, segundo eles, de policiais e agentes de segurança. E mesmo que tenhamos a declaração do Mossad em persa, dizendo que eles estavam em solo iraniano, e claro, mais recentemente ouvimos que trouxeram 6.000 Starlinks. Para que exatamente? Para quem? Então, obviamente, eles tinham pessoas no terreno. E Trump estava dizendo, tomem os prédios, tomem as cidades. Então, esses Starlinks eram, basicamente, para coordenar esses elementos terroristas. As filmagens estão aí, as evidências estão aí, as missões estão aí, a ostentação está aí. Mas a mídia ocidental, seja pró-Trump ou anti-Trump, tem toda a mesma narrativa falsa. Esses são manifestantes pacíficos e o governo está atirando neles. Eles chegaram a falar em 80.000 mortes. E então, quando o governo iraniano divulgou os nomes de todos os que foram mortos, sejam policiais, transeuntes inocentes ou manifestantes, o número era 3.117. Depois, esses números falsos caíram para 6.000. Eles não podiam aceitar os números iranianos, então precisavam dizer 6.000 ou algum outro valor. Mas a questão é que toda essa mídia ocidental que dizia 10, 20, 30, 50,
Afirmava que não havia internet, mas mesmo assim inflava os números. Foram eles os responsáveis. Seus próprios governos foram responsáveis por sua própria admissão pelo que aconteceu. Ainda assim, eles inflaram os números e culparam o Irã porque queriam criar um ambiente favorável à guerra. Era disso que tudo se tratava. O que eles queriam fazer era criar caos no Irã, dizer que o governo iraniano é maligno, que está atirando em mulheres e crianças. Eles viram a mídia ocidental, que obviamente se importa muito com mulheres e crianças. Então isso serviria como justificativa para Trump atacar. E Trump estava prestes a atacar o Irã. De acordo com o que estamos ouvindo, e não sei se é verdade, Netanyahu, naquele momento, temendo as implicações do regime e os mísseis iranianos caindo sobre ele, pediu a Trump que não atacasse naquele momento. Novamente, não sei se é verdade. É isso que estamos ouvindo de fontes ocidentais. Então, sabe, embora não haja uma narrativa clara, é interessante como é difícil entender o que está acontecendo nos bastidores nos Estados Unidos, mas é curioso como a mídia ocidental é tão monolítica em certos aspectos. Isso me lembra a Venezuela, quando antes da guerra você via a chamada esquerda, que na verdade não é a esquerda, mas a esquerda dominante no Ocidente, e os chamados liberais no Ocidente. Alguns deles pediam por ataques e uma ofensiva contra a Venezuela, e outros diziam não, o regime, como eles gostavam de chamar. Sempre que alguém fala regime, você deve desconfiar dessa pessoa. Sabe, quando falam sobre o regime venezuelano, ou regime iraniano, ou qualquer outro. Assim que um ocidental começa a falar sobre regimes, é preciso desconfiar dessa pessoa. Nem todos, é claro, alguns apenas estão acostumados a usar o termo, mas na mídia é realmente preciso desconfiar. Então você sabe, o regime venezuelano é mau, Maduro é mau, mas não devemos atacar. Essas pessoas são tão culpadas de crimes de guerra quanto os sionistas e neoconservadores que apoiam a guerra, porque estão tentando legitimar a guerra, legitimar a morte e a destruição, em vez de serem corajosas e dizerem não, a Venezuela não é da sua conta, a soberania da Venezuela não é da sua conta. Vocês é que são os criminosos por assassinarem venezuelanos, pescadores e pessoas comuns do país e por praticarem agressão. Em vez de dizer isso, eles dizem sim, eles são maus, mas não vamos fazer isso. Neste exato momento, enquanto você e eu conversamos, Glenn, os Estados Unidos impuseram um cerco a Cuba, deixando 10 milhões de pessoas passando fome. Ainda assim, esses jornalistas do The Guardian, do The Independent ou do The New York Times, nenhum deles está gritando que isso é um absurdo ou dizendo, isso é ultrajante, eles estão deixando mulheres e crianças passarem fome em Cuba. Não, em vez disso, eles se concentram o máximo possível no Irã. Criticam o dos Estados-men, mas nunca usam a mesma linguagem que usam sobre o Irã ou a Venezuela quando falam sobre seus próprios regimes. Sim, essa é a versão política de por que você está se batendo, covarde. Eles passaram décadas sufocando a economia venezuelana. E depois, é claro, apontam para a má gestão do governo como a razão pela qual o país é pobre. Aí dizem agora, vamos realmente ajudar, vamos ajudar os venezuelanos e finalmente eles poderão ter prosperidade. E claro, é o mesmo com Cuba. Esse tipo de retórica aparece lá também. Navenem blame boislars mit hetsuerporas thord, en sfokare polosan. Ormid, every the tower, tenentes betings. Então, é claro, devemos aos cubanos ajudá-los a ter vidas mais dignas e melhores. É muito estranho de ver. Talvez a credibilidade simplesmente desapareça. Quero dizer, só hoje há um artigo no Político que aponta uma certa contradição.
Diferentes governos ocidentais vêm exagerando as ameaças. Todos estão vindo nos pegar. Os chineses, os russos, os iranianos. Tudo é uma ameaça. A Terceira Guerra Mundial está chegando. E então, no político, eles relatam que as pesquisas mostram que, embora todos agora estejam com medo da Terceira Guerra Mundial e a sensação de ameaça esteja nas alturas, as pessoas ainda não dão aos seus líderes permissão para cortar gastos sociais a fim de financiar o exército. Então, geralmente, quando você inflaciona a ameaça, ou seja, exagera o perigo, o que se ganha com isso é mais dinheiro para o setor militar. Mas não parece estar funcionando com a mesma eficiência nesses países que foram pesquisados. Não me lembro se era a Alemanha, a França, o Reino Unido, os de sempre. Não. Então realmente, algo está errado, porque no passado esse tipo de narrativa tinha resultados muito claros e previsíveis em termos do que ela legitimava. Mas agora não há coesão na narrativa, e eles não estão alcançando o que deveriam. Então, sim, provavelmente boas notícias para o Irã. O fato de que tantos europeus, incluindo pessoas do seu país, estão implicados nos arquivos de Epstein. E, novamente, sabemos muito pouco. A maioria dos arquivos não será divulgada, e os que foram liberados estão amplamente censurados. As partes mais sensíveis estão cobertas de preto. E ainda assim, apesar disso, é possível ver as bases da política ocidental tremendo em certos países, certamente no Reino Unido e nos Estados Unidos. Então, quando as elites políticas já não podem mais contar com a confiança da população. 4 anos atrás, talvez as pessoas acreditassem neles, mas agora estão muito mais céticas e cínicas em relação às suas intenções. E é por isso que eu acho que, à medida que avançamos, será mais difícil para figuras como Trump, Netanyahu e a classe Epstein enganarem o público, porque a vida está se tornando cada vez mais difícil para as pessoas em todo o mundo, e especialmente no Ocidente, para fins da nossa discussão. A vida das pessoas está mais empobrecida, seus olhos estão mais abertos. Seja um bom sinal para que as elites do Ocidente queiram levar sua agenda muito mais adiante. Não, acho que muitos dos truques do passado não funcionam mais. Quer dizer, lá em 2016, quando havia tanto descontentamento com os políticos americanos que elegeram o Trump, a primeira reação foi, vamos culpar os russos. Então o Trump era um agente era algo muito absurdo e não fazia sentido nenhum. Mas sabe, eles seguiram com isso e a maioria das pessoas acreditou que havia algo ali. E então, claro, em 2020, houve o escândalo do laptop do Biden e eles seguiram como posso explicar isso? Seguiram com a história da Rússia também. Nunca fez sentido. E lembre-se, Glenn dizem, um dos motivos pelos quais eles começaram a culpar a Rússia foi, na verdade, por causa do Wikileaks e do fato de que o Wikileaks havia revelado muita corrupção no sistema político. Em vez de lidar com as evidências que o Wikileaks e Julian Assange expuseram ao mundo, eles tentaram desviar a atenção pública disso e culpar a Rússia pelos vazamentos, em vez de enfrentar os vazamentos e a realidade deles. E aparentemente o jovem que obteve essas evidências foi assassinado em Washington. Eles não queriam que esse escândalo fosse atribuído aos Estados Unidos, às agências de inteligência, aos sionistas, ou à elite ligada a Epstein. Então eles foram e tentaram culpar a Rússia. Naquela época, funcionou em grande parte. Mas agora, depois de todo esse caso Epstein, estão tentando culpar a Rússia de novo. E isso não está mais funcionando. Em 2016, culpar a Rússia teve muito mais efeito. Não estou dizendo que todo mundo acreditou, mas muitos acreditaram, mesmo sendo falso naquela época. Agora estão tentando de novo dizer que Epstein era um espião russo, mas ninguém está acreditando. É por isso que eu acho que coisas mudaram drasticamente que Bolson.
Não, acho que este é um ponto de virada interessante. Vejo a mesma coisa agora. Depois de todos esses milhões de documentos sendo divulgados, todos apontam em uma direção muito clara sobre de onde vem essa operação de influência. E em vez de lidar com isso, como deixamos as coisas chegarem a esse ponto? Como permitimos que esse tipo de operação de influência conduzida por agências de inteligência usando todo esse dinheiro e pedófilos saísse do controle? Bem, vamos apenas Russiagate isso. Sabe, são os russos. Sem provas. E pelo contrário, há tantas evidências sugerindo que isso não faz sentido. Mas por quê? Então, não é apenas porque eles estão desesperados, mas porque é obviamente falso. O último resquício de credibilidade é jogado fora com isso. Então é só por quê? Para proteger alguma rede de influência de pedófilos. Quero dizer, é só. Não, o nível de autossabotagem agora está além do que se pode acreditar. E você ouve dos governos, bem, sabe, aqueles que estão criticando isso, que estão tentando reduzir a confiança no governo, como se eles mesmos já não estivessem fazendo isso. Então não, algo pode quebrar, eu acho, se continuarem nesse caminho. Mas enfim, há algo errado com o controle da narrativa. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Sei que você tem um dia cheio pela frente. Muito obrigado, Glenn Deason. Como eu disse, é uma muitíssimo honra participar do meu programa. E eu tenho tido a oportunidade de falar.